Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde. Hoje é terça-feira, dia 28. Eu vou conversar com a Lilian Whitfield. Terça-feira, você deve estar estranhando. A Lilian costuma passar por aqui às segundas. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Silvio, e você? Tudo bom? Ontem a gente estava ocupado em outro assunto, né? É justamente o que eu vou explicar. Ontem foi o dia do Amarelas ao Vivo, um evento promovido por Veja que reuniu 10 personalidades do mundo político, da cultura, do judiciário. E a Lilian entrevistou o Jô Soares. Lilian, foi legal, eu acompanhei, foi muito bacana, né? O Jô é incrível, não? Ele é muito inteligente, é muito versátil, apita em todas as direções, impressionante. E tem uma boa visão, né, do Brasil e tudo, então foi muito bacana. Que lucidez. O que me chamou a atenção é a lucidez. E o otimismo, né? E o otimismo. De quem vai fazer 80 anos daqui a pouco, né? Exatamente. Felizmente ele é otimista. Exatamente. E é com isso que a gente vai brincar. Nossa produção separou alguns trechinhos da conversa da Lilian com o Jô, que você acompanha aí na sua tela. Daqui a pouco a gente volta. As novas gerações são as novas gerações. Cabe a elas fazer o que eles puderem, o que elas puderem fazer na medida da sua competência. Não adianta esse negócio de dizer que o país não tem jeito. Claro que a prova que o país tem jeito, por exemplo, é essa reunião que a gente está fazendo aqui, com essa quantidade de pessoas que se interessaram. Hoje a cueca dos políticos, no caso do deputado, está sendo usada para levar provolone para dentro da cadeia. Não, e queijo, imagina o cheiro de cu que devia ter ali. Você comeria um queijo levado dentro de uma cueca? Você consegue comer um queijo levado, transportado dentro de uma cueca? Lilian, que ótimo. Começa contando a história do queijo, então você trouxe queijo, a notícia no seu blog, depois repercutiu, muita gente repercutiu. O que eu publiquei no meu blog aí repercutiu pra caramba. Esse é o queijo dos queijos franceses, né? Dos queijos franceses que não eram provolone dentro da cueca. O provolone dentro da cueca foi o de Brasília, do Celso Jacó, do deputado, que estava em regime semiaberto, despachava na Câmara. Aliás, a Veja tinha feito uma matéria na semana anterior muito boa com ele, mostrando que ele saía do presídio para tomar banho no Congresso do dia, passava o dia no Congresso. Mas aí eles pegaram um homem com gente, ainda por cima eu falei lá no João ontem, provolone, que é gorduroso, dentro da cueca, uma coisa, imagina. Aí agora ele está em isolamento, está de castigo ali. Esse era o caso de Brasília. Os outros queijos do Rio de Janeiro, que não deixam de mostrar um pouco o nível de corrupção do Brasil, né? No Rio de Janeiro, o pessoal roubava mais, era mais chique pelo jeito, com mais dinheiro, e comprava com o nosso dinheiro queijo de cabra feito no sudoeste da França e queijo do tipo Sampolan, que também custa 280, 300 reais o quilo. Fora o presunto português, né, Silvio? Que era português muito mais caro que o presunto italiano. Eu fui descobrir, demorou pra caramba pra descobrir que marca era aquela, porque só dava pra ver o logotipo na foto do Ministério Público. E o camarão? Demorei muito. E o camarão? O camarão era fresco. Pois é, o camarão estão apurando que restaurante da Zona Sul que forneceu, né? A Procuradoria já falou que tá tentando entender, porque vinha de algum restaurante igualmente muito caro da Zona Sul. Exatamente. Lembrando que nós estamos ao vivo. Se você quiser participar, vem cá, vem conversar com a gente. Eu repasso as perguntas, eu repasso os comentários aqui para a Lilian. Estou acompanhando tudo aqui pelo Facebook. Nós estamos ao vivo. Lilian, eu tenho uma palavra para falar sobre o Rio de Janeiro. Eu vou inverter a pauta aqui que a gente combinou para o nosso programa. Vamos falar do Rio de Janeiro, então, primeiro. O Rio de Janeiro é um escárnio. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um escárnio. Sérgio Cabral, Antony Garotin, os Pisciani, os Paulo Melo e tudo mais. Porque não só o cidadão de bem do Rio de Janeiro sofre com a falência do serviço público, com uma crise fiscal hoje aparentemente quase irrecuperável, um cenário quase de intervenção federal, por que não? O problema são os 40 bi. Esse é o problema. Ou se houvesse federal para fazer intervenção, cadê o governo federal? Eu queria passar a bola para você, porque o Rio de Janeiro é um retrato, né? É um retrato horrível do Brasil, né? Eu me pergunto, para te dizer a verdade, se no Rio eles roubavam mais e a organização criminosa era mais profissional, ou se a gente só está sabendo da história do Rio de Janeiro e nos outros estados
a história ainda não evoluiu tanto. É claro que a gente sempre tem que descontar que o Rio tem Angra dos Reis, tem eletronuclear, tem Petrobras. Então, no Rio tem um monte de coisa conspirando ali para a corrupção. Mas eu me pergunto se no Rio a gente foi premiado com Marcelo Bretas, com um Ministério Público Regional mais atuante e, portanto, é no Rio de Janeiro que a gente está vendo o pessoal na cadeia e não nos outros estados, entendeu? Eu me pergunto, sinceramente, será que é só no Rio que aconteceu tudo isso? De qualquer maneira, é muito grave o que aconteceu lá. Aliás, a notícia, por falar em benesses de prisão, a história de hoje é que tiraram também equipamentos de crossfit e cordas, juro por Deus, das celas, mas do Parata. A gente tem que avisar ali, né, quem está assistindo a gente, que isso não é piada. Não é, pois é. Parece, mas não é. Infelizmente, não é piada. E também que o Ministério Público resolveu ir ver direito que colchão é aquele que a Adriana Anselmo dorme. Você viu essa história? Eu vi. São os colchões dos atletas, a que só alguns tiveram acesso, entre outros, Adriana Anselmo e marido, Sérgio Cabral. Então, o Ministério Público, porque é básico, assim, o que tem para um preso, tem para todos os presos, né? E, pelo jeito, lá os presos são muito diferentes. Lógico que tem relação com as autoridades penitenciárias, com o diretor de presídio, etc. E o Ministério Público está dizendo que vai ver isso. Vamos ver. Exatamente. Deixa eu mandar um... Aliás, hoje, né, Silvio, desculpa, a notícia de hoje é que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, negou um habeas corpus aos deputados que estão presos do Rio, inclusive o presidente da Assembleia, ao contrário do que já aconteceu em agosto com um mandado de soltura emitido pelo Gilmar Mendes a favor do mesmo Jacó Barata, que foi preso na mesma operação Cadeia Velha, que é da parte dos ônibus privados do Rio. Então, em alguns núcleos do judiciário, existe esperança. O STJ negou habeas corpus e mandou eles continuarem presos. Foi hoje. Que bom exemplo. Deixa eu aproveitar e mandar um alô para a Isabel e para a Franciele. Elas estão dizendo que adoram você, Lilian. Obrigada, Isabel. A Edilza também. Mas aí o Fábio Souza pergunta para você, mas então, Lilian, qual seria a solução para o Rio de Janeiro? Porque parece que quando se chega ao fundo do poço, descobre-se que o fundo tem um alçapão, ele não está errado. A expressão, uma boa expressão que eu li também foi do Marcelo Bretas, né? Ele falou, gente, parece uma metástase. Cada coisa que a gente cavoca, parece que está tudo mais contaminado, mais contaminado. A solução a gente não sabe, a gente só sabe que não dava para continuar como estava. Isso, felizmente, parece ter sido interrompido o processo. Agora, daqui para frente, o que vai acontecer... Quem souber está mentindo. Os próprios juízes, né, não sabem. A gente pergunta para eles. O fundamental é que a sociedade civil se conscientize cada vez mais que a Operação Lava Jato não pode morrer. Só isso. E seus filhotes, seus tentáculos, para falar em metástase, fundo do poço, alçapão. É isso mesmo, Parece que não tem fundo. Eu concordo em gênero, número e grau, para usar o clichê clássico. Então, é o Lucas Passos quem vai continuar aqui pautando a nossa conversa. O Lucas pergunta o seguinte, o Jô falou sobre o erro do Luciano Huck em não ser pré-candidato à presidência. O que você acha sobre isso? Lembrando que o Luciano Huck foi um dos entrevistados do Amarelas ao Vivo ontem, foi entrevistado pelo diretor de redação de Veja, André Petri, e todo o conteúdo do Amarelas ao Vivo você encontra no site de veja.com. Luciano abriu o dia com um artigo no jornal Folha de São Paulo, no qual ele disse que ele não seria candidato à presidência. Então, Lilian, passo a bola aí para você. O que você acha? É difícil julgar, né? O que eu acho da decisão do Luciano Huck. Eu nem conheço o Luciano Huck, eu, na verdade, falei com ele ontem, rapidamente, lá na Amarelas ao Vivo, mas ele foi, como eu comentei também ontem na entrevista do Jô, ele tem a primazia de ter sido lançado. A primeira vez que alguém falou o nome dele foi um tal de Fernando Henrique, né? Então já vem uma marca com um peso importante. Mas ele não quis. Eu entendo que a pessoa não queira ser presidente da República do Brasil, porque o trabalho não é simples se você for ser honesto. Agora, quem vai ser no lugar dele, não sei. E também, o Jô brincou lá, falou que ele acha que ele fez mal porque ele vai ficar distribuindo prêmio até que idade na televisão, o Jô ainda brincou. Mas cada um tem seus motivos, né? Enfim, tem que ser uma candidatura realmente de alguém que enfrente os problemas do Brasil e que saiba que vai apanhar pra caramba, porque o negócio lá vai ser complicado. 2019 vem aí, vai ser complicado.
O Luciano, Lilian, ele falou isso ontem durante o evento, de alguma forma também escreveu ali no artigo dele, ainda que o artigo dele tenha quase uma montanha-russa, ele vai, volta, justifica com questões familiares, né? Exatamente, começa brincando, né, a Odisseia, Ulisses, estava amarrado ao mastro, falando o canto, adorei o canto das sereias internas, né, a tentação do canto das sereias internas. Mas o Luciano, o que ele diz é que ele aposta muito numa candidatura de centro. Ele deixa isso claro, centro-direita, né? Porque, bem ou mal, a gente tem um candidato hoje já posicionado no campo da direita, que é o deputado Jair Bolsonaro, também um dos entrevistados ontem em Amarelas ao Vivo. Não vou cansar de te convidar para entrar lá no site e acessar todo o conteúdo. São 10 ótimas entrevistas feitas pelos colunistas e pelos jornalistas de Veja. Temos também ali a esquerda desalinhada, eu diria assim, porque está todo mundo esperando o Lula. Vai, não vai, aí são questões judiciais, depende da justiça. Mas ele aposta muito nesse nome do centro, né, Lilian? E, de alguma forma, isso começou a andar. Porque com a saída dele do páreo, aí vai a minha pergunta para você, com a saída do Luciano do páreo, o Dória aparentemente deixou de lado, também se recolheu um pouquinho. Justamente. Mas aí vai o PSDB, o senador Tasso Gereissati, o governador Marconi Perillo, que eram os dois nomes para presidir o partido, abrem mão num arranjo, mais uma vez, chancelado pelo ex-presidente Fernando Henrique, e colocam o Geraldo Alckmin como o próximo presidente do partido. Isso deve ser confirmado agora no dia 9 de dezembro. Aparentemente, o Alckmin é esse nome, né? O que você acha? Está tudo convergindo nesse momento. Agora, política você entende mais que eu, né, Silvio? É um retrato do momento. De jeito nenhum. É um retrato do momento. É um retrato do momento. Então, assim, agora a candidatura que está mais, enfim, convergindo ali no centro e é um pedaço da direita é a do Geraldo Alckmin. É verdade. Nesse momento agora, sei lá, o Alckmin também nunca foi bom de pesquisa, né? As últimas pesquisas do Ibope não tem rolado muito para cima dele. Eu não sei, pelo jeito, a gente está de novo sem o tal do outsider, né? Não tem um nome que parece que a sociedade tanto deseja, que entre nas eleições do ano que vem limpo de passados e de campanhas políticas, porque não custa dizer que contra o Alckmin também tem um pedido de abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça sobre a delação do Odebrecht, né? Então, é tudo complicado. Aliás, eu adorei o que você comentou ontem sobre a questão do foro com o Jô. Que ótima ideia. proposta. Vamos fazer uma hashtag? Vamos lançar agora. Vamos lançar agora. Só votar em quem abre mão do foro privilegiado. Se não abrir mão do foro privilegiado uma vez eleito, seja para qual cargo for, não devia ter... Eu acho que podia ser uma forçada de renovação. Porque o Dallagnol também falou ontem no Rio, né, o procurador da Lava Jato, que os maiores perigos que ele vê nesse movimento, nessa ânsia brasileira de combater a corrupção, encontram-se dentro do Congresso, que também a gente vai eleger inteirinho, quase inteirinho, ano que vem, com exceção de um pedaço só do Senado. Então, seria uma coisa, precisaria renovar. Agora, claro, tem que ter candidato renovável, né? O Luciano Huck, por exemplo, seria um desses outsiders ali para presidente. Precisa ver o que as legendas partidárias vão apresentar em matéria de candidato ano que vem. Eu não sei o que você pensa, Lilian. Eu acho que a eleição do ano que vem, inicialmente, ela se desenhou uma eleição muito pulverizada. Eu até diria que é algo parecido, talvez, com lá, 1989, aquela coisa bem pulverizada. Mas tínhamos muitos candidatos. Agora ninguém mais é candidato. Né? É verdade. O que está acontecendo é isso. Agora ninguém mais quer ser candidato. Lá, né, no Amarelas ao Vivo. Engraçado, era todo mundo falando que não era candidato. De Marina Silva, Luciano Huck, passando por... O Alckmin falou que ele é candidato ou não assumiu direito? Ele é pré-candidato. Eu acho que talvez ele, o ex-presidente Lula, se a justiça permitir. Lula sim. O deputado Jair Bolsonaro. E eu aposto que a Marina Silva é candidata também. Mas eu também acho não assumiu, né, ontem? Não, também não. Ontem foi o dia de ninguém é candidato. O dia do muro. Ontem foi o dia do muro. O Fábio Souza pergunta, tem algum candidato que não esteja em extremos? Bom, a gente falou sobre isso agora há pouco. A Lilian
também citou os nomes. Eu acho que hoje, talvez, Geraldo Alckmin não seja um candidato dos extremos. O que eu li engraçado também, só para falar do Alckmin, que está aí na moda da semana, é que ele diz que a eleição não vai ser de partido, vai ser de candidato ano que vem. Eles querem, outro que já está se preparando para se descolar da bandeira PSDB, que ficou tão marcada pelo caso Aécio, né? Então, é muito engraçado. Agora, o Alckmin vai querer dizer que ele não é candidato do PSDB. É completamente surreal. Exato. Vamos lá. Continuando, acompanhando o que vocês estão escrevendo. Aqui na janelinha, eu estou repassando para a Lilian, o Paulo de Tarso e também o Antônio Evandro. Perguntaram para você o que você achou. Bom, sim, claro, Bolsonaro anunciando Paulo Guedes como um eventual ministro da Fazenda, caso ele fosse eleito. Paulo Guedes é um economista. O Paulo Guedes tem, enfim, formação de Chicago, né? Sim. Não podia ser mais conservador, liberal, portanto, a favor de um governo mais magro, aquelas coisas todas. Agora, como eu comentei com o Augusto ontem lá nos bastidores do Instituto Tomiotaki, e lindo, encantado, pode tirar do bolso do colete o ministro que for, porque a gente já viu um tal de Fernando Collor, tem na equipe dele Ibrahim Eres e Antônio Candir, só para dar os dois exemplos assim que eram mais respeitados, etc., em matéria de cabeça de economia, e fez as loucuras que ele fez. Então, não adianta. Aliás, uma coisa que me arrepia ler que o Bolsonaro já pediu para o Paulo Guedes milagres. Um candidato a presidente que fala em milagre, tá? Errado por definição, porque milagre não vai existir. Então, é uma empulhação. Esse discurso já começa com uma empulhação. O Paulo Guedes confirmou que teve 2 encontros com ele e ele falou que é o ministro dele. Não adianta, ministro. Pode vir o Papa de ministro do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não quiser fazer as coisas que precisam ser feitas e o histórico parlamentar do Bolsonaro é inteirinho contra o que um Paulo Guedes defende, por exemplo. Ele votou contra o Plano Real, votou sempre contra reformas da Previdência, votou sempre contra a privatização de telecomunicações. O Bolsonaro tem um histórico ali de votação como deputado que não coincide com nada do que o Paulo Guedes defende, porque o Paulo Guedes escreve, é uma pessoa pública, etc. Todo mundo sabe quais são as ideias dele. Então, pelo jeito, rola, no mínimo, uma bagunça em matéria de economia na cabeça do Bolsonaro. Mínimo. Eu acho que bagunça foi pouco. Acho que você milagre, gente. O cara fala em milagre, pelo amor de Deus. Pois é. Continuando. Bom, o Guilherme Mariano pergunta, Lilian, para o Brasil de 2019, com um déficit profundo, o que é melhor, na sua opinião, um governante populista ou ortodoxo? Bom, nesse caso, populismo não, né? Antipopulista, ele pergunta, ou ortodoxo? Não, na verdade, ele pergunta populista ou ortodoxo. Populista nunca deu certo, Populista nunca deu certo. Populista, a gente tem, assim, a vantagem da história que a gente pode aprender com ela. Populista nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, é uma coisa ali o que vem no DNA desse populismo é demagogia, é superfície, tratar de tudo muito de curto prazo. É ruim para todos nós. Populismo nunca é bom, por definição. Ortodoxia também, precisa ver que ortodoxia a gente pode acatar no Brasil, estando a gente na situação que está, e o exemplo maior disso é, de novo, o nosso Rio de Janeiro, né, onde o tráfico já chegou a expulsar PM de UPP. Chegaram lá e detonaram uma UPP e mandaram embora os PM de lá, enfim. Tem gente perguntando, passei por você, o Everton Furlan também perguntou sobre o Ciro Gomes. Bom, Ciro... outro candidato, é verdade, importante, esse é assumido também. Né? Mas é importante a gente pontuar, Lilian. Ele tem dito que só será candidato se o Lula não for candidato. Acho que a ideia do Ciro seria aglutinar esse campo todo da esquerda, mas aí vai a minha opinião, quero te ouvir. Eu duvido que o PT não terá candidato numa eleição presidencial depois de ter passado por um impeachment como passou com a ex-presidente Dilma Rousseff. O que você acha? Não sei. A gente não sabe, nem o Lula sabe, né? Tem aí na parada dessa veia Ciro Gomes, tem também o Joaquim Barbosa e um pouquinho, se a gente quiser, a Marina Silva, em matéria de disputar o mesmo perfil de eleitorado. A gente tem que ver como é que isso vai se afunilar até o ano que vem,
Porque o Lula, o Joaquim Barbosa já também está fazendo um outro suspense, outro que está fazendo suspense. Outro nome, né? Ainda não se decidiu, né? E também seria uma coisa mais parecida com o perfil, apesar do Joaquim Barbosa ter tido o papel que teve no Mensalão contra o PT, condenando o relator do os Mensalão caciques do PT e tudo. Mas parece que existe ali um certo namoro político entre eles. Então, não dá para saber do Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai disputar esse pedaço desse campo aí. Vamos lá, seguindo, lendo que você está escrevendo, participa, vem cá, vem conversar com a gente. Bom, o Eliel, quais as chances do PT apoiar uma chapa sem Lula e com Manuela Ciro Gomes? Acabamos de falar sobre isso. Manuela, Lilian já Manuela respondeu também. a Manuela. Bom, Não sei. A gente falou sobre o Ciro, mas a Manuela... Não sei também, ela se lançou candidata, né? Eu acho que ela... Eu acho que é balão de ensaio, eventualmente tentar negociação. colocar o PCdoB no jogo, porque lembrando que Ciro e Companhia Bela é PDT, acho que o PT não deixaria de encabeçar uma chapa, é o PCdoB, que sempre foi satélite do PT, tentando eventualmente ter um nome. Ela é jovem, é mulher, não há vice, talvez, não sei o que você pensa. Eu acho que não passa disso. O Miro pergunta... Nada. Infelizmente é cedo para saber. E assim como em relação aos nossos governos estaduais, a maioria dos governos estaduais, né? Alguns estão virtualmente decididos lá do Nordeste, manter as mesmas famílias e tudo. Centro-Sul e Sudeste é uma boa pergunta. Centro-Oeste também, né? Com a bagunça que está em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na política também, sei lá quem vai assumir. E na política e na polícia. E na polícia. Porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se faz política na cadeia. Mato Grosso e Porque Mato Grosso do Sul. É inacreditável como todo mundo... Tem até uma... nos bastidores dessas operações em Mato Grosso do Sul, dizem que é uma mini Lava-Jato. Não, o Fux falou, lembra? Quando ele pegou, acho que é com o Fux que está Foi exatamente, sim, é com o Fux. Gente, quando a gente abrir isso aí, sai de baixo. E o Rio de Janeiro está prometendo uma coisa muito pior do que a cadeia velha agora, com o negócio de pisciane, de barata na cadeia, para janeiro, na área da saúde do Rio de Janeiro. Diz que a gente ainda não viu nada no Rio, eles estão falando, faz tempo, né? Muito bem. Seguimos que tem muita gente participando. Hoje tem bastante gente com a gente. O Miro pergunta, Lilian, o próximo presidente tem 4 anos para governar. Será que esse tempo é suficiente para colocar o Brasil nos trilhos? Bom, tinha que começar ontem, né, Lilian? Em algum momento a gente vai ter que começar, né? Infelizmente. O que o PT fez com o Brasil foi uma pena, viu? Eu falei lá atrás, a Dilma, 2 décadas perdidas com a Dilma, né? Ela fundou o Brasil nessa pior recessão que a gente viu e vai demorar. Exatamente. Bom, e aí eu vou mandar aqui num combo, porque muita gente está perguntando, o Alexandre, a Fabiana, quem mais? A Mara, o filho Sabino, Alexandre de novo, todo mundo querendo saber sobre Álvaro Dias, candidato. Estou boiando, Álvaro Dias, candidato a presidente? O que você acha dessa ideia? Eu acho que não tem capital político para isso. O Álvaro Dias ele deixou o PSDB, trocou de partido. Eu acho que ele tem a vontade, talvez, já há algum tempo. Ele é do Paraná. O Paraná está bem na ficha por causa da Lava Jato, mas não sei. A questão do Álvaro Dias talvez seja, Lilian, ele esbarre naquilo que outros políticos que estão tentando voos similares, Cristóvão Buarque, por exemplo, está tentando convencer o PPS a apoiar a candidatura dele, é o arranjo partidário. Eu acho que na próxima eleição, esse arranjo, a chapa grande, vai ser muito decisiva, porque é o tempo de televisão. A Marina falou ontem que o partido dela teria 12 segundos, é isso, de televisão? A rede, sim, né? Porque o tempo de TV é calculado conforme a última bancada eleita para a Câmara dos Deputados. Então, esses partidos nanicos ou partidos pequenos têm segundos de televisão. Aliás, falamos agora há pouco de Jair Bolsonaro. Ele vai enfrentar a mesma dificuldade. Então, ou ele consegue uma aliança ampla que lhe dê tempo para ser competitivo na televisão, ou então não vai ter chance. Tenho a impressão que esse seja o problema do Álvaro Dias nesse momento. E é nisso que o Alckmin está apostando, né? Que ele tem a máquina partidária. Nisso o Alckmin é bom. Exatamente. Máquina de partido. Exatamente. E a Cida Abreu está perguntando sobre o João Amoedo. Bom, João Amoedo, aí, pré-candidato do Partido Novo. Então, Cida, acho que ele esbarra exatamente no mesmo ponto que a gente está dizendo aqui. O tempo de televisão, né?
por outro lado... Aí a questão financeira funciona. Não, também, mas por outro lado seria um outsider, digamos assim, uma pessoa nova na política, uma cara nova, que pelo jeito é aquilo pelo qual o público tanto pede, é uma cara nova que o público tanto pede. Não sei, acho que... Vamos ver, temos que amadurecer isso aí. Tomara que apareça alguém de fora mesmo, da política. Eu preferia que fosse alguém novo, sinceramente. Exato. O Gilmar Pinheiro, vocês acham que esse tempo de TV vai influenciar alguém? Sim, Gilmar. Eu particularmente acho, mas acho que quem vai influenciar a próxima eleição, seguramente, são vocês que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. O que você acha, Lilian? Fundamentalmente. Agora... não podemos minimizar o efeito televisivo ainda no Brasil. Por isso que nessas reformas políticas agora eu torcia para que, pelo amor de Deus, então acaba com campanha de televisão, né? Tira a campanha, mas eles não tiram, eles vivem disso, vivem o grande balcão, a grande feira brasileira da política, 9 fora 0, é em torno do tempo da campanha política na televisão. É isso aí, a grande moeda da corrupção no Brasil é esse negócio de ser, né? Tudo desemboca no negócio de negociar tempo na televisão. Então, vai lá, essa briga que saiu recentemente entre o Rodrigo Maia e o Temer, de se aliciarem ali gente do PMDB para um PMDB ou gente para o DEM, era tudo para ter mais quórum no tempo de televisão, mais assentos ali para responderem pelo tempo de televisão. Exatamente. E por falar em Rodrigo Maia... Ontem, no evento Amarelas ao vivo, tanto nos bastidores, quanto durante a própria entrevista que o presidente da Câmara dos Deputados deu ao redator-chefe de Veja, o Policarpo Júnior, ele falou um pouco sobre a reforma da Previdência. Essa é uma agenda do Executivo, evidentemente, mas o Rodrigo Maia parece estar obcecado por essa reforma, né, Lilian? Ele acha que dá tempo até o dia 22 de dezembro. Na base governista, até os mais otimistas acham que esse calendário está apertado. Você acredita em alguma reforma da Previdência ainda? Eu não. Eu acho que vai sair, se sair, né? Digamos que sai um monte de remendo que não vai ter efeito nenhum. Só vai onerar mais as pessoas, em vez de tapar o ralo da corrupção, eles ficam tirando mais dinheiro das pessoas com carteira assinada ou do tal do servidor com esse discurso babaca e mentiroso que é para acabar com privilégio. Não é para acabar com privilégio. Se o governo ou o próprio Rodrigo Maia quisessem acabar com privilégio, eles acabavam primeiro com a corrupção. Isso, eu falo óbvio, ululante, mas parece que é necessário. Agora, o Rodrigo Maia, sim, está assumindo muito a paternidade desse projeto. E, como a gente sabe, ele está sendo muito porta-voz do mercado, né? O Rodrigo, o mercado realmente se nutre junto ao poder do presidente da Câmara e ele está tentando fazer ali o que o mercado acha importante para o Brasil. Então, mas não vai resolver nada. Eles vão falar um monte de coisa, não vai ser nada. Exatamente. Eu vou voltar aqui para o pessoal que está acompanhando, que está participando aqui desse nosso papo, dessa sala de estar aqui, que é o Estúdio Veja. Lilian, tem gente falando aqui o pessoal quer que a gente volte à questão mais eleitoral, vamos dizer assim. Perguntam para você sobre a fragmentação da centro-esquerda, eu diria que da esquerda, não da... A gente já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que centro-esquerda, fragmentação... O que seria a centro-esquerda? Acho difícil, né? Quem continuar batendo nessa tecla, na minha humilde opinião, vai contra o que a sociedade está achando, e muitas pesquisas já mostraram isso, né? Que o eleitor mesmo não está mais ligando para quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. O mundo mudou. E as pessoas estão pensando no seu emprego, na sua sobrevida, no seu bem-estar social, na mobilidade urbana. Se o cara se diz de esquerda, se diz de direita ou se diz de centro, o que importa é o que vai fazer pela cidadania da gente. Então, eu acho que esses rótulos estão meio ultrapassados. Inclusive, no mundo a gente tem visto isso, né? Não sei, acho que é bom, a gente podia tentar se desprender um pouco desses rótulos e pensar na qualidade da pessoa que a gente vai eleger ou escolher para candidato. E que a ideologia, claro, a ideologia dá um monte de pista, mas não é mais tão importante. Acho que o importante é confiar na pessoa. Perfeito.
Quando o papo é bom e o pessoal vem conversar com a gente aqui pelo Facebook, passa tão rápido, né? Já foi meia hora, Liliana, você acredita? Isso, puxa vida. Vamos lá, então, para a gente encerrar, só a Sandra está dizendo, Lilian, tô com medo do Brasil se tornar uma Venezuela. Não, acho que não é para tanto. Ainda não, né? E na Venezuela, como a gente vê, eu lembro que eu estava no Terra em 2000, 2001, 2002, sei lá, quando teve a primeira tentativa de golpe de Estado contra o Hugo Chávez. Portanto, levou bem uns 15, 16 anos, né? Enfim, o Hugo Chávez morreu, assumiu o Maduro e o país só continuou a piorar. Sempre dá para piorar. Mas, e sim, podemos virar uma Venezuela, mas não é o que está no nosso cenário, no nosso horizonte. A Venezuela nunca teve um Ministério Público Federal como o nosso, do qual nós nos orgulhamos, muito menos alguns braços do judiciário como os nossos também, dos quais a gente se orgulha. Está bem difícil. Agora, não é impossível, não. Acho que a gente precisa continuar a zelar pela saúde das finanças públicas, porque a Venezuela é um bom exemplo do que pode acontecer se a gente só fizer besteira. Muito bem. Pedro, fale sobre a influência das redes sociais nas eleições. A Lilian já comentou, corre um pouquinho ali, acompanha um pouquinho antes, 10 minutinhos atrás, ela falou sobre isso. Lembrando que a íntegra desse programa, daqui a pouco você encontra em veja.com. A gente não tem mais tempo, a produção está mandando eu encerrar, Lilian. Vamos deixar marcado um encontro com o pessoal para segunda-feira? Vamos. Segunda-feira, 3h30, tá marcado? Tá marcado, por mim tá marcado. Segunda-feira, 3h30, a gente continua. Então tá bom, Lilian, obrigado. Obrigado, Silvio. Tchau. E muito obrigado para você que veio aqui, que veio participar, veio conversar com a gente. Obrigado por essa ótima audiência. Como eu disse, segunda-feira, 3h30 da tarde, estou de volta aqui com a Lilian Mitfib. Até mais.